Pô, tá um calor aqui lascado. O pior é que eu não posso ligar o ventilador, porque senão ninguém escuta nada, cara. Mas vamos lá, né? O bom é que a gente vai falar de demônio, então o negócio aqui já tá clima, um calor do inferno. Eu mereço. Já assistiu Black Clover? Aquele anime onde o garoto, ele não é especial, e exatamente isso torna ele especial, porque no mundo onde magia é tudo, ele não tem um pingo de magia, e por causa disso ele ganha umas espadas que conseguem anular magia. Se você já assistiu, você sabe que o anime parou ali por volta do capítulo 270 do mangá, com o Nachi, assim, indo treinar o Asta pra conseguir atingir todo o potencial que ele poderia com a sua antimagia, já que o Capitão Yami e o Capitão Van Jans foram sequestrados pela galera da Tríade Negra. Então, pra esse vídeo eu tive a brilhante ideia, brilhante uma aula, porque um monte de gente já fez esse tema, mas falar sobre os acontecimentos pós-animes de Black Clover. Dentre eles aqui, eu vou acho que dividir esse vídeo em partes, porque senão vai ficar muita coisa, mas as lutas principais aqui deste primeiro vídeo vão ser o Magna contra o Dante e o Asta e o Nachi contra Lilith Nama. Os nomes são maravilhosos, de verdade. Eu vou começar elencando aqui, só pra vocês entenderem, os eventos que acontecem antes de ir propriamente para as duas lutas principais. Lá onde o anime terminou, que terminou entre aspas, né, onde a última temporada se encerrou, foi no Nachi treinando o Asta para ele conseguir os poderes do Lieb e tudo mais. E depois disso, o Asta ele vai ter que enfrentar o Nachi. Pelo menos é assim que tá no mangá. Basicamente, o Nachi ele quer que o Asta alcance a capacidade de se unir com o Lieb ali. Isso seria muito mais fácil se o Asta tivesse feito o contrato da forma certa, que é basicamente ele fazendo a coisa se submeter 100% a ele. Só que como o contrato do Asta é totalmente diferente, ele fez uma amizade com o Lieb, os dois meio que precisam dar um jeitinho disso acontecer. Então nessa, o Nachi acha que a melhor maneira do Asta conseguir evoluir é treinando, afinal é um anime shonen. E é exatamente isso que o Nachi faz, ele treina o Asta pra ele conseguir enfrentar todas as outras pessoas. E nisso a gente vê a primeira união do Nachi, se não me engano é a forma Feliz. As formas, as uniões do Nachi com todos os demôniozinhos que ele tem, ele dá um nome diferente. Ele tem a Feliz, a Galus, ele tem várias outras formas aí que eu não vou conseguir lembrar o nome, eu devia ter colocado isso no roteiro, mas vivendo e aprendendo. E nisso ele consegue invocar várias cópias de si mesmo, porque ele consegue imbuir o elemento dele nos demôniozinhos que ele tem. Então ele consegue invocar vários meio que lobos das sombras, porque o poder do Nachi também é das sombras. Há uma afinidade muito grande com o do Capitão Yami, na verdade. Aí nisso o Asta continua lutando, continua treinando, igual um condenado, sabe? Ele não consegue diferenciar as cópias do Nachi, porque de acordo com o próprio Asta, cada uma dessas cópias tinha o Ki do vice-capitão dos Touros Negros. Em paralelo a isso, a gente também tem o Yuno, que tá treinando pra conseguir enfrentar o Zenon, que é o cara do osso lá. Ele tá tentando, assim, inúmeras vezes usar os seus poderes, as suas habilidades, treinando ao máximo até se esgotar. Assistindo ele tá o ex-vice-capitão Langris do Alvorecer Dourado. E assim, ele fala que é melhor ele ajudar o Yuno a treinar, porque além do Zenon ele ter o demônio que confere a ele o poder ali dos ossos, que dá aquela defesa quase suprema pra ele, ele também é um mago com atributo espacial, então seria melhor se o Yuno treinasse com alguém que chegasse próximo do Zenon. E então os dois acabam treinando juntos, o ex-vice-capitão com o Yuno. E já que eu estou falando sobre os arcos de treinamento, entre aspas, porque não foi bem um arco muito assim super desenvolvido, mas já que eu tô falando de treinamento, não é só os dois que estão treinando. Basicamente, a Noelle, aquela galera toda ali que foi pro Reino Heart lá, aprendeu um método humana, eles também treinaram com os elfos, que é como a gente acaba vendo no final do anime. Isso dá pra eles uma técnica muito interessante, que primariamente só os elfos poderiam usar devido à grande quantidade de magia. Mas, como eles têm ali um método humana, vai facilitar muito a hora que eles forem enfrentar demônios de baixo nível. A Dryad deixa isso bem claro, é muito eficaz com demônios menores. Outra pessoa que também tava treinando muito é o Magna, porque querendo ou não, o Magna é um camponês e ele não tem ali muita magia disponível. Seria meio difícil ele enfrentar criaturas e seres que a magia é quase infinita. No caso da Lilith e da Nama, o próprio Knight vai falar mais pra frente pra gente que a magia das duas é realmente ilimitada. E nisso, o Magna, ele acaba precisando treinar com alguém que entende um pouco o lado dele. Então, ninguém melhor do que o Zora dos Touros Negros, que é aquele cara que faz as armadilhas e tudo mais. Isso porque na luta do Dante contra o Capitão Yami e o Asta, a única coisa que o Magna pôde fazer junto com o Zora é ficar escondido, porque não tinha como nenhum dos dois lidar com aquele cara que tinha uma imensa magia, um imenso poder destrutivo, além de uma boa habilidade de regeneração. O Nachi acaba dando essa ajuda pro Asta e pro Lieb no treino,
sozinho. E os dois ainda assim estão quase devastados. Mesmo usando a forma dele lá, a forma negra, que geralmente fica com chifre, o Asta não tá dando conta de enfrentar o vice-capitão Nat. Ele é muito fora da curva. No momento ali do Nat fazer o Asta quebrar seus limites, como ele sempre faz, ele faz uma coisa muito louca. Ele diz pro Asta que já que ele não consegue ser útil, então que ele morra. Aí ele assume uma forma extremamente poderosa. Ele usa a Mana Zone e envolve o Asta no mundo negro, onde não dá pra sentir ki nenhum, não dá pra sentir nada. Aí ele começa a atacar. O Asta e o Lieb chega naquele ponto, sabe, que todo protagonista de anime chega, e aí Story libera um novo poder, e é onde ele consegue fazer a união. Ainda que por apenas alguns poucos minutos. E nessa hora que o Asta e o Lieb fazem a união, ele consegue desferir um ataque que desmancha a união do próprio Nat, deixando um braço dele inteirinho assim, como se fosse humanos. E isso prova o ponto do vice-capitão, que é que o Asta ele vai ser a cartada final, aquilo que vai facilitar para eles conseguirem ganhar realmente essa guerra entre os dois mundos. Esse arco de treinamento também serve para mostrar um pouco da relação do Asta e do Lieb, que é realmente muito engraçada e muito interessante. É quase uma relação de irmãos. Afinal, os dois têm meio que a mesma mãe. O Capitão Nat, o vice-capitão Nat, no caso, ele diz pro Asta que ele consegue dominar a forma, mas que ele ainda não tem domínio completo sobre ela. Isso foi um evento isolado. E se ele fosse assim, do jeito que ele tá pra batalha, ele ia acabar indo de Asta pra cima. Aí o Nat fala que ele tem que ver os outros e deixa um dos demônios dele, chamado Plumed, se não me engano, ali pra ajudar o Asta e o Lieb no treinamento. Detalhe, se passaram 2 dias nesse treino do Asta, é super intensivo, tá? Acho que ele não teve muito tempo de descansar. Nisso, então, o Nat chega até as outras pessoas que estão indo pro reino Spade, pra conseguir impedir esses negócios dos demônios e tudo mais. Ali estão os capitães Charlotte, acho que o Bill dos Servucianos, o Jack, o Yuno, o ex-capitão Langris, o Fuego Leon, sabe, o Nozel, a galera ali base. E aí o Nat usa a habilidade dele, Corredor das Sombras, pra conseguir transportar todo mundo até o reino de Spade. Chegando lá, a resistência, ela tá realmente lutando contra essa galera toda. Ela tá indo pra cima mesmo não tendo chance nenhuma. Aí os membros do reino Clover conseguem invadir o castelo, enquanto a resistência tá lá dando uma, como é que eu posso dizer, uma distração pra galera. O Zenon, falando que isso já tava previsto e tudo mais, acaba soltando aquele demônio antigo da lenda, sabe? Pra cima do povo. Só vai, ele já ia usar mesmo pra destruir todo mundo, ele tá cagando e andando pro que tá acontecendo. Na hora que todo mundo acha que tá tudo perdido, até porque é um bicho de quase uns 6, 10 metros de altura, o negócio é grande, aparece a personagem que eu acho mais foda, a personagem feminina que pra mim é a mais foda de Black Clover, a Mereoleona. Ela vem com o Cálidos Braco bem na cara do bicho. Ela tá feliz da vida lutando contra ele, isso é um ponto que a gente tem que dar. E tipo assim, ela diz que a magia dela há um tempo não conseguia lidar com algumas coisas e ela queria testar agora até onde ela tá chegando. E a proposta do Nat, quando o Nat foi falar com ela, era exatamente pra isso, sabe? Era pra que ela acabasse testando seus poderes contra essa coisa. Porque ele sabia que algo nesse nível ia acontecer. Afinal, ele ficou infiltrado no Raven Spade por um bom tempo. Com isso, a Mereoleona usa o seu poder novo. Ela basicamente se torna mana pura, sabe? Ela chama isso de alguma coisa fogo do inferno. É muito legal essa cena. E ela demonstra o poder dela de uma maneira incrível. Ela simplesmente consegue destruir a coisa facinho, facinho. Dentro do castelo, então, o Nat acaba explicando pra gente o plano que ele tem. Basicamente, os capitães vão se dividir e cada um vai pegar um dos membros da... Cada um não, ali uns 2 ou 3 vão pegar cada membro da Tríade Negra. Isso porque eles são um dos pontos importantes pra conseguir abrir ali o portal do submundo. E assim vai, então. O Bill e a Charlotte acabam indo de encontro com a Vanica, que tá com a Lolopética sequestrada, tá? Nessa hora é interessante a gente ver a evolução da Charlotte. Ela acabou usando os métodos, os estudos, tudo isso para melhorar a maldição que ela tinha. E com isso ela acaba alcançando uma nova forma extremamente poderosa, onde ela consegue absorver maldições para se tornar ainda mais forte. E nisso a Vanica fica ensandecida, ela fica feliz, ela fala, agora sim eu vou poder lutar. E realmente a Charlotte quase dizima ela no primeiro minuto. Enquanto isso, o Zenon ele tá lutando contra o Yuno e o ex-vice-capitão do Alvorecer do lado, o Langris. E assim, o Yuno ele vê que
que ele não ia conseguir ganhar do cara antes, na forma que ele estava antes, sem um treinamento adequado. Porque realmente o Zenon, ele usa os ossos como se fosse uma defesa impenetrável. Nada pode passar. O Yuno lança magia, o Langrit lança também, mas nada, realmente nada ali faz algum efeito, algum efeito muito forte, né? Aí acontece uma coisa nessa luta dos dois, que pra mim é um recurso do autor tá falando assim que o personagem favorito dele é o Yuno. Porque o Yuno sabe que ele não ia conseguir ganhar, então ele faz o quê? Ele faz ali um outro método mágico. Ele simplesmente usa o mergulho divino, o mergulho na mana, algo assim, e é como se ele absorvesse a mana do lugar. É como se ele ficasse com ele. E o Zenon tem uma frase que é basicamente: esse cara é amado pela mana. Pra mim, isso é o jeito do criador da obra falar: ó, esse aqui é o meu personagem favorito. Mas com isso, o Yuno cata a sua espada, meio lança, sei lá o que é aquilo, enfia no Zenon, que abre um rombo aqui no peito dele, que é uma maravilha. E com isso, todo mundo acha: ele tá cuspindo sangue, ou seja, vai morrer. Próxima luta, então, que a gente vê é o Dante contra o Jack e o vice-capitão dos Touros Negros. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante, porque a gente vê também um pouquinho da história do Jack. Basicamente, o Jack, ele era um caçador como o pai dele. Até que ele descobriu que ele tinha magia de lâmina, o pai dele ficou super feliz porque era uma magia ideal para um caçador. Só que um dia o pai dele simplesmente voltou para casa sem vida. E nessa, o Jack acaba indo caçar o dono da montanha, que parece ser um urso gigante, elimina o urso gigante e resolve entrar pros cavaleiros. É basicamente isso. Só que a gente também tem um pouco da história do Nat. E ela é bem complexa, eu diria. Basicamente, o Nat, ele era um delinquente que não se importava com outras pessoas, ele estava ganhando andando pra vida, e ele tinha um irmão chamado Morgens. Ou Morgens, eu não sei bem como vai ficar isso na tradução para o português. Em comparação com o Nat, o Morgens, ele era muito mais gentil, ele era uma pessoa mais doce, e como disse ali o próprio narrador, ele era um exemplo de homem. E então, assim, meio que um era o irmão bonzinho e outro era o irmão malvado. O Nat, ele conheceu o Yami quando ele foi ganhar o grimório dele, porque ele ouviu falar de um estrangeiro que tinha uma magia muito parecida com a dele. Nessa, os dois eram muito problemáticos, então acabaram virando amigos muito fácil. E o Morgens, quando entrou pros Cavaleiros Sagrados, ele entrou junto com o Yami, ele também fez uma amizade com o Yami. Ele basicamente conseguia fazer amizade com qualquer pessoa. A família do Nat em questão, ela tinha ali um segredo sombrio. A família Fausto, no caso, eles mexiam muito já com esse negócio de invocação. Só que ninguém sabia, até porque, pelas regras dos Cavaleiros Sagrados, isso é um tabu e é meio que crime. Só que aí, como o Nat, ele tinha essa personalidade, ele era desse jeito, em um dado momento, o pai e a mãe dele chegam pra ele e falam isso pra ele, que o filho perfeito pra família Faust não é o Morgens, é o Nat, exatamente por ser como ele é. E nisso apresentam pra ele todo o ritual de invocação, toda aquela galera, toda aquela seita, sabe? Aí é onde o Nat consegue fazer as 4 invocações, dominar o Plumage, o Valderberg e os outros 2 que eu também não lembro o nome. Só que aí no último ritual, os pais do Nat dão pra ele uma espécie de bracelete pra ele conseguir fazer a invocação final, que é o cara todo poderoso, sabe? Aquele que tá no topo do negócio. E é nessa invocação que dá tudo errado, porque aí surge o irmão do Nat tentando convencer ele a não fazer isso. O Morgens fala pra ele: não faz isso porque é errado, tem toda ali uma questão moral e ética no negócio. Só que o vice-capitão, ele fala que não é isso, que ele não é esse irmão perfeito, que ele não é essa pessoa louca, e que a adrenalina é o que tá movendo ele nessa hora, então é onde ele invoca o bendito. E apesar de, tipo assim, ter ali todo um selo pra conter o poder da criatura, não funciona. Nessa hora ele simplesmente consegue eliminar quase todo mundo. O Morgens, olhando aquilo em desespero e vendo que o irmão dele provavelmente vai morrer, salta em direção ao negócio e arranca o bracelete, o que acaba custando a vida dele, já que ele chega muito perto. O Nat então fica desolado, porque podia ter levado qualquer um, menos o irmão dele. E nisso ele chora, ele entra em desespero, ele ora, ele faz um monte de coisa, mas nada disso vai, obviamente, trazer o irmão dele de volta. Então é onde a gente vê o Nat adquirindo essa personalidade que ele tem agora, sabe? Essa pessoa mais certa,
certa, dessa pessoa mais correta. Mesmo sendo um pouquinho excêntrico, a bondade é o que tá ali dentro dele. E ele vai fazer isso até ele morrer, ele vai punir o mal com o mal até ele morrer, porque é assim que ele se culpa pela morte do irmão dele. Então começa os dois a lutar contra o Dante e assim, o cara tá muito forte, tá? Ele tá ainda melhorado com a cura que foi feita por um cientista que tava ali, se não me engano é o Morris, o nome do cara. Ele foi expulso do Reino Diamond e acabou indo parar ali. E assim, muito difícil ganhar dele, tá? Por mais que o Jack corte, por mais que o Nat ataque, o cara simplesmente se cura de qualquer dano e quase que instantaneamente, além de não sofrer dano nenhum por causa do poder do Coisa Ruim. Nisso então acaba iniciando a luta do Jack e do Nat contra o Dante, que é uma coisa mais ou menos do Dante bate, os dois apanha, porque apesar de todo o poder que eles têm, o Dante ele tá meio que com um buff ali de conseguir se curar quase que instantaneamente, porque o Morris, que foi expulso do Reino Diamond, acabou indo parar ali em Spade e ajudou eles com algumas habilidades, inclusive com a árvore da invocação do portal lá do submundo. Só que então o Jack ele acaba conseguindo superar os seus limites, ele mostra ali uns poderes muito interessantes e o Nat acha que tá tudo bem na luta, porque ele acha que ele tem um pouco de tempo até a árvore do submundo ser realmente invocada e abrir o portal. Só que o Morris, ele é muito inteligente e ele usou toda a ciência, todo o conhecimento da Lulopética, inclusive o fato dele ser um hospedeiro também como o Dante, como a Vanica, como o Zenon, para conseguir acelerar aquele Fote a crescer e abrir o portal do submundo. E com isso, ele realmente faz. Simplesmente ele abre o portal ali, começa o ritual de invocação. Nessa hora, entra todo mundo num certo desespero, inclusive o Nat, porque ele não estava esperando por isso. E nessa hora começa a surgir demônio de tudo quanto é lado. E principalmente surge no campo de batalha ali do Dante, do Jack e do Nat, Lilith e Naamah, que são dois de níveis assim superiores. Elas são muito fortes mesmo. O Nat chega um momento de falar pra gente que elas têm meio que magia infinita. As duas basicamente brincam com a situação. O Nat ele pensa que se ele e o Capitão Jack nesse momento enfrentarem as duas, os dois vão morrer ali, até porque tem também o agravante do Dante. Então ele consegue usar a sua outra forma, ele usa um rugido, paralisa as duas e consegue levar elas meio que pro reino das sombras, que é onde ele tem um pouquinho de controle maior. Com isso então ele separa o Dante do Jack e ele da Lilith Naamah. E uma questão muito interessante também é que todos da Tríade Negra neste exato momento, eles estavam usando apenas 70% do poder, porque a barreira do submundo impedia eles de obter o 100%. Só que como a barreira foi quebrada agora e o portão foi aberto, eles simplesmente conseguem alcançar 100% do poder do negócio. Então assim, eles ficaram muito poderosos. Com isso, o Zenon, que estava lá machucado com a foice do Yuno, acaba conseguindo voltar ao normal, se regenerar. O Dante também e a Vanica tá igual. Basicamente voltou tudo pro zero, em outras palavras. Enquanto isso, o Reino Clover tá sendo atacado por um demônio um pouco maior. Os capitães lá que estão restando assim no Reino Clover, porque não foram todos, e alguns outros cavaleiros, eles estão tentando impedir essa coisa. Só que ela é extremamente forte e é muita magia. Como diz o Rei Mago mais pra frente, ele basicamente consegue repelir qualquer magia que é lançada nele. Nessa hora é onde a gente vê o Rei Mago conversando com alguém, dizendo que vai precisar da ajuda dele, mesmo ele não sendo um cavaleiro mágico. Então, no meio do céu surge o Damnatio, aquele cara que fica com a balança e consegue diminuir o poder das coisas e aumentar ao mesmo tempo. Esse cara é muito foda. Apesar dele não conseguir fazer muita coisa com o demônio, porque de verdade é muito poder, ele consegue trazer o Rei Mago ali, que tá em sua forma adulta, ainda que por um curto período de tempo, por causa do Damnatio. Só que o Damnatio não consegue manter o Rei Mago nessa forma por muito tempo. Consome muito dele. E nisso tá todo mundo falando, agora tamo lascado. O Rei Mago apareceu e depois voltou a ser criança. Na hora que o Coisio vai lançar o último ataque dele, o Asta surge num último minuto. E se você quiser deixar essa cena mais foda, imagina que tá tocando Haruka Mirai. Vai dar certo. Se vocês quiserem, posso até cantar pra vocês. Quer ver, ó? O Ministério da Saúde adverte: ouvir ele cantar pode levar a sérios problemas mentais. Por isso, o editor, querendo poupar o público deste sofrimento, cortará essa ópera do caos e seguiremos normalmente. Obrigado. Nesse momento, o Asta surge cortando o bicho como se fosse manteiga, sabe? Como se fosse literalmente uma faca quente cortando uma manteiga. Aí o demôniozinho do Nat, que pra ajudar o Asta e o Lieb no treinamento, acaba revelando pra gente que o Nat tá com alguns problemas. Ele fala pro Asta que se continuar assim, o Nat provavelmente vai acabar morrendo. E o Asta quer ir desesperado
até o vice-capitão deles. Só que não dá. O demôniozinho que ficou com eles não consegue teletransportar os dois, o Asta e o Lieb, e a galera ali, pra onde tá o Nat, porque sem ele, assim, meio que o poder fica reduzido. Nessa hora, a forma do Asta, que só dura 5 minutos, acaba e ele tá caindo. Então surge um amigo dele pra ajudar, teleportando ele ali pro chão onde ele tava. E assim segue todo mundo pro Reino Spade pra tentar ajudar a galera. Com todas aquelas coisas saindo do portal, tá todo mundo muito assim numa situação muito ruim, porque não dá pra enfrentar todo mundo junto. E quando a situação parece acabada, do nada chega um ataque que varre todo mundo. Acerta demônio, acerta ser humano, acerta qualquer coisa que tiver no caminho. No entanto, esse ataque não fere as pessoas, fere apenas as criaturas que saíram do portal. Isso porque é a galera que tava ali treinando com os elfos e também que fez o treinamento do Reino Heart ali, pra usar a mana, sabe? Aquelas coisas escritas. E isso ajuda eles a não ferirem as outras pessoas. Nessa hora é muito foda, tá todo mundo muito feliz e tá todo mundo se dirigindo pra alguma parte do campo de batalha. Então a gente volta pro Nat, onde ele está pendurado sobre espinhos. Ele tentou usar todos os poderes dele com as duas, mas não funcionou. Ele usou aquele reino dele cheio de mana, onde ele controla tudo, e mesmo assim, tanto Lilith quanto a Naamah simplesmente destruíram o reino, destruíram a Mana Zone, simplesmente não deixaram nada. Quando ele tá prestes a tomar o ataque final, o Asta surge num último momento, assim, num último mesmo, sabe? E consegue impedir isso. Mais uma vez, bote Haruka Mirai pra tocar quando você estiver lendo essa parte do mangá, que vai ficar muito bom. A Lilith e a Naamah acabam ficando surpresas, porque o Asta ele já chega cortando o braço de uma delas. Então meio que isso nunca tinha acontecido antes. Agora, o que restava pra ele era lutar com todas as suas forças. Só que como ele é meio tapado, ele fala pro capitão e pra quem quiser ouvir que ele não pode demorar muito porque ele só tem 5 minutos nessa forma. Então as duas criaturas vendo o Asta ali, elas acabam resolvendo usar um outro tipo de poder, como se ela transformasse o corpo delas em uma coisa etérea. Basicamente é como se transformasse o corpo em fogo e a outra meio que em uma névoa fria. É meio difícil você cortar esse tipo de coisa. Só que o Asta, ele faz uma coisa muito foda, que é usar a terceira espada dele, por causa dos efeitos que cada uma tem. Então ele consegue absorver esse negócio. Quando a Naamah chega perto dele, ele simplesmente corta ela no meio. Vendo isso, as duas criaturas ficam realmente impressionadas e acham isso incrível, porque agora elas podem se unir numa coisa só. As duas fazem uma espécie de fusão e é explicado pra gente que nesse exato momento o poder delas fez bem mais do que se multiplicar. Aí elas conseguem invocar uma bola de fogo, uma bola de energia gigante, não é bem fogo, né? Porque eu vi o mangá em preto e branco, né? Uma bola gigante de energia que parece uma lua, vai disparar nas coisas. Então o Asta faz uma coisa muito legal nessa hora. Vendo a Lilith e a Naamah ali juntas com uma bola gigante, ele cresce a espada. Aí ele usa essa espada dele crescida, né? A espada normal mesmo, a original dele, e devolve a bola pras duas. Sabe? Ele consegue rebater, impedindo ela de acertar as coisas. É interessante. Depois ele cata a outra espada dele e começa a desferir vários cortes, eliminando a magia do negócio. Nessa hora, a Lilith e a Naamah vê que esse menino não é normal e que elas deveriam fazer alguma coisa, porque não vai dar pra enfrentar ele. Ele simplesmente dissipou um feitiço muito poderoso. Era uma magia que destruiria qualquer coisa. Então as duas, lembrando do que o Asta falou, que ele só tem 5 minutos, elas fogem. E é nessa hora que a gente vê o diálogo do Lieb dizendo pra elas que ele nunca poderia ter enfrentado uma coisa dessas lá no submundo. Mas ali ele conseguia graças ao Asta e graças a tudo que aconteceu até agora. E ele diz pra elas então que isso que ela tá sentindo agora é medo. O melhor é o Nat aparecendo de surpresa depois de ter conseguido se livrar da onde ele estava e se recuperar um pouco, e falando que mesmo que ele não possa fazer muita coisa, ele pode segurar as duas. E é nesse momento que o Asta desfere o golpe final, cortando elas no meio. Nat ainda brinca dizendo que um ser com tamanho poder tá fugindo de um garoto que não tem magia nenhuma. Com isso, os 5 minutos do Asta acabam meio que terminando. No entanto, ele não pode usar essa forma de novo agora por 30 minutos. Nem essa, nem aquela em que ele usa parcialmente o poder, onde ele fica com o chifenho. O Nat diz que ele duvida muito que os outros capitães aguentem 30 minutos, mas ele vai pensar em algum plano para conseguir impedir a árvore de continuar abrindo. Então, tanto o Nat quanto o Asta seguem ali para onde estava o Tom Jack enfrentando o Dante. Que é válido ressaltar
notar que tá com muita dificuldade. Tanta dificuldade que o colega tá quase caindo. A gente não vê muito da luta deles nesse momento, exatamente porque tem só algumas pequenas partes. Então, quando o Dante tá indo ali desferir mais um golpe, é onde chega a ajuda. Uma bola de fogo acerta o Dante e ele olha como se não fosse nada, porque aquilo realmente não feriu ele. O reforço é basicamente o Zora com o Magna. Só que o Zora diz que ele não vai lutar e que quem vai lutar com ele é o Magna. O Dante acaba sendo snob, falando que um camponês daquele com uma magia tão fraca nunca seria capaz de fazer alguma coisa. Então ele diz que vai deixar o Magna atacar quanto ele quiser sem revidar. E o Magna usou o ataque especial dele para ligar a alma dos dois por aquela corrente. Basicamente, o poder do Dante nesse momento ele foi dividido pela metade. E o poder do Magna também. Então, metade pro Dante e metade pro Magna. Agora os dois estão basicamente ali com o mesmo nível da coisa. E o Magna ainda avisa ele. E não adianta tentar tirar a corrente, porque se isso acontecer, sua alma vai meio que ser destruída. Nesse momento começa ali umas pancadaria muito louca. É magia pra cá, magia pra lá. Dante se curando, porque não importa o quanto o Magna consiga acertar ele, ele ainda consegue gastar a magia dele pra isso. E assim vai ensandecidamente. E nessa, eles trocam socos. Sério, é soco mesmo. É soco com poder, soco sem poder. É muito boa essa parte do mangá. Até que o Dante faz um discurso. Não importa se o Magna reduziu o poder dele pela metade. Ele ainda tem muita magia e vai conseguir se curar. Não importa o quanto ele ataque. Quando ele vai dar esse último golpe, a conexão dele com o demônio dele simplesmente é cortada. Porque ele esgotou toda a magia dele. Como diz o Magna, você queimou magia como um doido. O Magna fala pra ele por quê? Porque ele nunca lutou com esse nível de poder. Ele nunca lutou assim com uma quantidade de magia limitada. Então ele não faz ideia de como era gastar tanto assim, e foi exatamente o que ele fez. Ele simplesmente esgotou o saldo dele. Por causa disso, ele não pode mais se curar, ele não pode mais ter ligação com nada. E o Magna também não. Ou seja, nesse caso, os dois vão ter que lutar na mão. E o Magna vai pra cima como um louco, de mão vazia mesmo, descendo a porrada no Dante, a ponto dele conseguir ganhar do Dante na porrada. E aqui um adendo é que eu quero muito ver essa luta animada, porque no mangá ela tá muito interessante e muito divertida também. Ver o Magna, além da magia, lutando no punho é muito bom. Então chegam até ele o Lucky, que chegou ali no campo de batalha junto com a galera que tava treinando com a Dríade, e ele sentiu a magia do Magna e foi até ele, e chegam ali também o Nat e o Asta. Quando todo mundo chega ali, eles vê o Magna no chão gritando de felicidade como se fosse um doido, dando um urro, uivando, porque ele tinha conseguido deitar na porrada o Dante só na mão. E com tudo isso, então, o Nat também fica impressionado com essa galera, até porque ele não imaginava que seria tão poderoso assim. O Jack também tá bastante impressionado. E nessa, o Nat faz ali o plano e eles seguem pelo corredor para conseguir concluir as coisas. Só que aí, quando eles saem um pouco da sala, o Dante começa a se levantar e a se curar, porque passou um tempo, assim, tirou também a corrente da alma, a magia dele meio que começou a voltar aos pouquinhos. Só que ele tá voltando muito diferente, porque o corpo dele não tá conseguindo lidar com tudo isso. E é nesse momento que vai começar então a luta do Capitão Jack contra o Dante da Tríade Negra. Só que esse eu vou deixar pro próximo vídeo, até porque, como eu falei, são 103 episódios, 113 mais ou menos, e é bastante coisa pra gente resumir aqui ainda, né, galera? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários aí algum feedback pra melhorar o vídeo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que tenha gostado e até a próxima.